Bom, pessoal, continuando aqui nossa análise, né, do livro de Reis. Esse vídeo aqui não vai ser muito importante, né, que tem alguns reis menores, né, que aparecem aqui no livro. Então a gente vai só dar uma analisada até chegar no ciclo do rei Acabe, que o rei Acabe é mais importante, porque é da época lá do profeta Isaías, lá da profecia da Virgem, etc e tal. E a gente começa a observar, analisando aqui os reis de Israel e Judá, algumas curiosidades. É que parece que sempre os reis de Judá, que é do sul, são mais fiéis a Deus, e os do norte, que é Israel, sempre são mais pecadores. Então vamos começar aqui com esse rei aqui, Abias, que é o rei de Judá, o reino do sul. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda. Por que eu destaquei isso daqui? Porque essas batalhas aqui do rei Abias, ela só é narrada em crônicas. O livro de Reis omite. O livro de Reis fala só um pouquinho de Abias, que ele reinou, fez isso, fez aquilo e pronto, e acabou. Já Crônicas relata mais batalhas que o rei Abias teve, que nem aqui Jeroboão, que armou uma emboscada para tentar matar o rei Abias de Judá, de maneira que estava em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor. Vocês podem ver que sempre o reino do sul é mais fiel a Deus. E os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. Aqui em Crônicas também diz assim sobre Abias, que fala o seguinte: E Abias perseguiu Jeroboão, e tomou-lhe a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. Aqui eu achei curioso, né, que o rei Abias ele toma aquela cidade onde o Jeroboão tinha colocado um dos bezerros de ouro. Conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai ver se realmente eles continuam ou se ele destruiu os bezerros aqui quando ele tomou a cidade, porque aqui não é mencionado. Aí nós temos Asa, né? Também rei de Judá, o reino do sul. Começa o mesmo padrão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas, que eu já falei que eram os prostitutos cultuais, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até Maca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Asherá. Aqui eu achei estranho, pessoal, que Abias já tinha feito algo parecido, de remover os ídolos, os altares, aquelas coisas. Então parece uma repetição meio desnecessária, né? Como é que você vai remover uma coisa que já tinha sido removida pelo seu antecessor? Também Asa desfez o ídolo horrível, o seu ídolo horrível, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, então Asa manteve os altos. Todavia foi o coração de Asa reto com o Senhor todos os seus dias, porque ele destruiu os ídolos, tal, não sei o que, mas mesmo ele mantendo os altos, mesmo assim ele foi reto perante o Senhor. Aí aqui em Crônicas narra uma outra disputa, né, contra Abias, contra Asa, que também é omitida lá no livro de Reis. Eu acho curioso, né, que Crônicas fala mais dessas batalhas. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.300.000 carros. 1 milhão de pessoas no exército, pessoal. Muito exagerado esse número aqui, mas tudo bem. E chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenara a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus. Aqui, que nem o Abias. Você viu que o reino do sul, a Bíblia sempre relata como mais fiel? É por isso que eu falo que a Bíblia também é uma construção política. E disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque nem em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. O mesmo que Deus fez ali com Abias, onde ele feriu os inimigos de Abias. Ele feriu os inimigos de Abias. A mesma coisa ele fez aqui com Asa, só que ali era Jeroboão e os israelitas, e aqui os etíopes. Aí fala assim, naquele tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, que ele tinha feito um acordo com o rei da Síria, alguns versículos anteriores, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Então o profeta que está repreendendo ele porque ele confiou na Síria para ajudar ele numa batalha.
Aí Asa faz o que? Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Então aqui a gente começa a notar uma estranheza, né? Porque Asa era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que era reto aos olhos do Senhor, que nem a gente acabou de ver aqui, ó. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E de repente a linguagem muda, de repente ele já é uma pessoa que pega o profeta, coloca no tronco e ainda oprime o próprio povo. Tanto que aqui diz, agora aqui eu achei uma coisa criminosa na Bíblia aqui, ó. Esse versículo aqui eu acho perigosíssimo, que fala assim, ó: e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e a sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. O que a Bíblia dá a entender? Que se ele tivesse buscado ao Senhor, ele teria sobrevivido. Então isso é perigoso, ainda mais num país que a gente vive, onde tem uma expansão gospel, né? Muitos pastores e evangélicos, que eles fazem exatamente isso. Eles acham que você tem que buscar o Senhor e não os médicos. Então isso é perigoso, que incentiva esse tipo de comportamento. Acho isso aqui um pouco desnecessário, né? Tudo bem que a Bíblia é só um reflexo de uma época, mas pode acabar sendo usado para essas pessoas dessa maneira, tá bom? E é engraçado como o personagem mudou, né? Se ele era reto segundo o coração de Deus, por que ele não buscou mais a Deus, né? Então fica meio estranho, fica meio como se fossem duas tradições diferentes no mesmo livro, tá bom? E aqui tem essa expressão que eu achei interessante, em Crônicas 15:6, que fala assim, ó, sobre as guerras que tinha lá em Israel, né? Entre Israel e principalmente entre Israel e Judá. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Essa expressão aqui é a mesma que aparece aqui no sermão profético de Jesus, Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, que seria cidade contra cidade. E haverá fome, peste em vários lugares, etc. Só que quando chega aqui em Mateus, muitos evangélicos, principalmente futuristas, eles acham que isso aqui é uma coisa global, é uma guerra global que vai ser causada pelo anticristo. Só que essa expressão é a mesma aqui do Velho Testamento. E não é nenhum evento global, é basicamente uma coisa ali regional. Então eles tinham que começar a analisar esses pontos, né? A se atentar a esses detalhes. Aí em Israel, agora é o Reino do Norte, nós temos aqui o reinado de Nadab, que não é importante, né? A Bíblia fala muito pouco. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, o rei de Judá, aquele ali que nós vimos agora, e reinou 2 anos. Aí depois veio o sucessor dele, que é Baza, que é o filho de Nadab. E matou-o, pois, Baza, no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Aliás, não é filho dele não, perdão, é só um sucessor. Sucedeu que, reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra que o Senhor dissera, pelo ministério do seu servo Aías, o Silonita. Então vocês lembram daquela profecia que a gente viu no vídeo anterior, que Deus falou que ia destruir num dia só a casa de Jeroboão imediatamente? Pois é, ainda teve todo esse período aqui do reinado de Baza, 3 anos, para só aí essa profecia ser cumprida. Então, analise aí e tirem suas conclusões, tá bom? Aí nós temos Omri, também de Israel. Primeiro tem uma disputa interna ali entre Omri e um outro que quer ser rei, que divide Israel, mas Omri acaba prevalecendo, tá, pessoal? É quase um Game of Thrones. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. E de Semer que é o nome próprio, é uma pessoa, comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, o dono do monte. Então aqui é curioso, eu só marquei para mostrar para vocês a origem do nome Samaria. É porque ele comprou esse monte desse cara chamado Semer, aí ele chama aquele lugar de Samaria. E por fim temos aqui Jeosafá, que também a Bíblia não fala muito, só fala assim, ó: e o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Ou seja, mais um reino do sul que andou reto no caminho de Deus, enquanto que os reinos do norte a gente vê que só tem problemática, né? Então você vê essa questão política aqui na Bíblia. Aí agora nós vamos entrar no ciclo de Acabe, tá? Que é o próximo rei de Israel. Aí talvez vai ter Josafá também, né? Que Josafá ele acabou fazendo aliança com Acabe. Mas por enquanto é só esses reis aqui, que não é tão significante assim, tá bom? Então eu espero aí que tenham gostado. Quem quiser dar um like aí no vídeo, que vai já estar ajudando a aumentar o alcance. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.